as 7 dicas de ouro que eu selecionei para vocês. Muito bem. Primeira dica, tá? Vou falar para vocês anotarem. Depois eu vou postar o resumo delas. Entender o mecanismo patogênico é de extrema importância para o diagnóstico e o tratamento. Entenda as fases da doença e em que momento ela se encontra. Tá? Então, se você vai tratar, gente, um problema, uma doença, você tem que entender o mecanismo dessa doença. Não é verdade? Não pode tratar de orelhada. Entender o mecanismo patogênico é fundamental, tá? Para o diagnóstico, para o tratamento do problema. E em que fase está o problema? Está numa fase aguda? Está com dor? Está com esses sinais de fase aguda, dor, vermelhidão, né, hiperalgesia? Em que fase nós estamos? Quando eu falo para vocês de perda de função, né, é interessante que vocês saibam que todo processo inflamatório mal curado, ele vai cronificar ou ele vai evoluir para uma perda de função. Ele vai evoluir para quê? Para fibrose, é o mais comum, tá? Então, para vocês saberem, gente, não existe fibrose sem processo inflamatório antes. Um processo que evoluiu mal, que não foi curado ou que não foi bem, não evoluiu bem, ele pode chegar num processo fibrótico. Fibrose é o resultado de um processo inflamatório mal curado, mal resolvido, tá certo? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né, o mesmo exemplo da celulite. Quando você chega lá no quadril com o lotezão bonito, tem fibrose, geloide, fibrose, não sei o quê. Já teve processo inflamatório antes. Por isso que eu acho interessante a termografia infravermelha. Tá? Eu tenho uma inflamação aguda, vigente, ou eu já estou num processo mais adiantado, um grau 4, onde eu tenho deformação de tecido, onde eu tenho baixo fluxo, temperatura mais baixa, fibrose. Então, vou voltar nesse assunto depois, tá? Entenda em que fase você está do processo. Para isso, você precisa entender o mecanismo da patologia. Em que fase está? Está na fase aguda? Está com dor ativa? Naquele momento, será que eu tenho alteração de permeabilidade vascular, edema inflamatório? O que você quer tratar? Vou chegar nisso aí. Então, anotaram? Primeira dica, entender o mecanismo patogênico é de extrema importância para o diagnóstico e para o tratamento. Entenda as fases da doença e em que fase o seu paciente está. Por quê? Se você estiver numa fase crônica, fibrosada, o tratamento é um. Se você está numa fase aguda, o tratamento é outro. Tá? A mesma coisa eu falo para as feridas. Quando você vai tratar uma ferida, né, a doutora Patrícia Sardinha, fisioterapeuta, professora, minha esposa, ela tem grande experiência com feridas, então ela fala assim para mim, ferida você tem que olhar para a cara dela, tá? Você tem que olhar para ver, entender ela, saber em que fase você está. Tem tecido de granulação, tem exudação, tá vermelhinho, tá? Entendeu? Entender a doença. Muito bem. Eu vou passar para a segunda dica, porque senão eu falo demais já, né? Segunda dica. Amplificação da resposta inicial é um fator-chave primordial. Amplificação do processo inflamatório é uma coisa comum. Inicia, amplifica, resolve ou cronifica. Então, o tratamento precoce é sempre o mais indicado. Tem que agir o mais rápido possível. Tratar na fase aguda para garantir uma melhor resolução. Tá? Amplificação da resposta, dica 2, a amplificação da resposta inicial é um fator-chave primordial. O tratamento precoce é sempre o mais indicado. Tá bom? Bom, eu acho que esse não tem muita dúvida, né?
eu vou passar para a terceira dica. A terceira dica, minha terceira dica, é quando eu falo dessa coisa de amplificação, é porque a inflamação ela pode ter o que a gente chama de efeito bola de neve. É justamente a amplificação. Então, muitas vezes, quando você fala assim, professor, mas não é uma reação de defesa, né? Eu preciso intervir nisso. Imagina o seguinte, tem o doutor Alexandre aqui, que é ortopedista, está na sala, o indivíduo torceu o tornozelo, chegou lá com o pé, uma bola doendo, e aí ele vira para o paciente e fala assim, olha, meu amigo, o que você está tendo devido ao entorse é uma reação inflamatória, tá? Por causa do trauma. A tendência é que daqui a algum tempo ela se resolva, porque isso é uma resposta normal do organismo e então vamos aguardar, tá? Eu não vou te receitar nada, não vou fazer nada, é só você aguardar. Nunca mais ele volta. Por quê? Qual que é a primeira coisa que nesse exemplo que eu dei acontece com o paciente? O que ele tem? Dor. Ele tem dor. Então, o objetivo primordial do clínico, aliviar o sofrimento. Só que você tem maneiras de fazer isso, né? A fototerapia é uma maneira extremamente eficaz que você não precisa usar medicamentos. Eu vou falar aqui rapidamente, uma vez eu estive visitando a Boston Medical School, departamento lá de ortopedia, e era uma coisa fantástica, né? Não era em Harvard, era na Boston Medical School. A Boston Medical School tem um pesquisador muito famoso lá que trabalha com artrite, eu fui lá discutir os resultados com ele. Ele mostrou o serviço e era um ginásio, lotado de pacientes, um ginásio, tipo um ginásio de poliesportivo. Era gigantesco. E aí tinha um monte de pacientes, tinha os fisioterapeutas, ele era o médico-chefe do setor. Ele falou assim, Rodrigo, eu não dou anti-inflamatório para os meus pacientes. Eu falei assim, nossa, isso vindo de um médico ortopedista me surpreendeu, né? Ele falou, eu falei assim, por quê? Ele falou assim, porque senão o paciente não termina o tratamento. Nós fazemos fisioterapia, cinesioterapia, laser terapia, tá? Muito bacana. A única coisa que ele permitia, se o paciente tivesse muita dor em casa, era Tilenol, porque Tilenol não tem atividade anti-inflamatória, só analgésica. Então, alivia a dor do indivíduo. Mas é interessante, né? Então, esse processo de amplificação, às vezes, nós vamos precisar intervir porque o paciente está sofrendo, ele não quer ficar com dor, né? Pode ser uma doença crônica articular também, que o paciente tem dor diariamente, pode ser um problema estético, pode ser um problema de pele. Muitas vezes nós precisamos intervir, né? Por quê? Porque o tratamento precoce tem sempre resultados melhores. Quanto antes eu começar a tratar, melhor. Gente, não existe esse negócio de falar para o paciente assim, olha, vamos observar, vamos ver como é que evolui. Desculpa, né? Não é a minha linha, tá bom? Cada um tem o seu raciocínio, tá? Eu não concordo com isso, não é a minha linha. Muito bem, dica número 3. Vou passar, podem anotar. A inflamação persiste até que o agente agressor ou desencadeante, né, seja removido e os mediadores inflamatórios dissipados ou inibidos. Atuar na causa e no efeito, sempre que possível. Tá? Então, gente, a gente sempre, avaliar o paciente é fundamental, né? Eu vou trazer uma pesquisadora amiga minha, que ela vai falar sobre raciocínio clínico, tá? Em breve, mas eu falo assim, avaliar o paciente é fundamental, uma boa anamnese, uma boa avaliação é fundamental. Olhar para o paciente como um todo. Você não vai olhar um culote, uma bunda, uma boca, tá? Você não vai olhar para isso, você vai olhar o paciente. Você tem que avaliar ele, você tem que avaliar o histórico dele, você tem que avaliar o psicológico dele. Desde que ele entra na tua sala, você vai olhar para ele e vai avaliar como é que ele está andando, como é que ele chega, qual é a postura dele. Avaliar é fundamental. Aprendam a fazer uma boa anamnese, uma boa avaliação, tá? Quem concorda comigo, dá um joinha aí, dá um like, né? Então, ó, coraçãozinho também, manda coraçãozinho que eu gosto, adoro coraçãozinho.
Muito bem. A inflamação persiste até que o agente agressor ou desencadeante seja removido ou tratado. Então, se eu puder achar uma causa, eu vou tratar a causa, como também vou tratar o efeito que eu estou observando, tá certo? Essa foi a dica número 3. Vou passar para a próxima dica, dica número 4. Em alguns casos, a inflamação é potencialmente perigosa. Pode causar estragos difíceis de reverter, então também tomem cuidado com as novas agressões. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o clínico, eu não quero falar mal de tratamento, estou falando assim, que às vezes determinado tratamento pode ser inadequado naquele momento, naquele estágio da doença. Estão entendendo? Imagina o seguinte, tem gente que fala assim, você fala muito mal de ultrassom na fisioterapia. Eu não falo mal de ultrassom. É que as pessoas às vezes querem usar um ultrassom para um processo inflamatório agudo. Gente, ultrassom é onda mecânica. Se você está com um processo inflamatório agudo, você vai dar porrada no tecido. Ultrassom para tratar a inflamação já é contraindicado em quase todos os países do mundo. No Brasil, as pessoas ficam usando ultrassom. Já tem um monte de artigo falando que processo inflamatório agudo não é para usar ultrassom. Desculpa, não é para usar. Tá? Ah, professor, então quando que a gente usa? Olha, você vai usar em um monte. Você imagina, você tem uma aderência, você tem uma fibrose, você tem alguma coisa, você quer usar, né? Existe uma linha de pesquisa, uma linha de pensamento, né? Naquela, assim, olha, eu tenho um processo fibrótico localizado e aí eu vou tentar reagudizar, eu vou usar um ultrassom para quebrar aquele processo, tá? E reagudizar a inflamação para poder tratar de maneira melhor. É uma visão, tá? Então, para quebrar uma fibrose, para tratar uma aderência, alguma coisa assim, usemos ultrassom. Às vezes, por exemplo, hoje tem a shockwave therapy, né? A terapia das ondas de choque. É uma outra linha, né? Tratar dor com dor. Então, desensibilizar a dor pode ser. Tem trabalhos interessantes mostrando isso, tá? Mas o fato é, cuidado, porque nós precisamos, por isso que lá na dica número 1, entender a doença e entender em que fase estamos da doença. Se eu estou numa fase aguda, imagina, eu vou dar outro exemplo da estética também, porque o pessoal pede. Você imagina o seguinte, estou com um processo inflamatório agudo, vou usar ultrassom? Estou com uma celulite que está em processo inicial, está num grau baixo ainda, tenho inflamação. Vou usar ultrassom? Vou usar gel termogênico, por exemplo? Caramba, mas eu estou com um processo inflamatório agudo, eu vou fritar aquele tecido? Eu vou dar pancada no tecido? Então, gente, o paradigma de tratamento precisa mudar. Precisamos entender a doença, tá? Precisamos entender a doença. Olha aqui, a professora Raquel, novamente, a professora Raquel da fisioterapia da USP, colocando a sonda ultrassom é pró-inflamatória. Então, precisamos entender a doença e em que momento estamos da doença, tá? Cuidado para agredir o tecido quando ele não precisa de agressão. Então, cuidado com isso, tá? Muito bem. Vamos passar aqui para a quinta dica. Essa é básica, essa é fundamental. Essa é muito boa, porque eu aprendi isso depois de um tempo de pesquisa e eu preciso falar isso para todo mundo, tá? Inibir o processo inflamatório não é o mesmo que resolver. Por isso, precisamos entender o paciente e personalizar o tratamento. Inibir o processo inflamatório, como a gente faz, por exemplo, com medicamentos. O medicamento é um inibidor enzimático. Seja um corticoide, um glicocorticoide ou um anti-inflamatório não esteroide, são inibidores enzimáticos no seu mecanismo mais comum. Tá? Um inibe a enzima fosfolipase 2, outro inibe a enzima ciclooxigenase. Só que, gente, essas substâncias que estão sendo inibidas, elas não estão ali só para a doença. Elas também participam da nossa fisiologia. Hoje a gente sabe, por exemplo, que antes a gente achava que só o corticoide inibia a coisa. Inibia a cicatrização, causava alguns problemas aí. Graças a Deus existem os glicocorticoides. Tem muita doença que é o que salva a gente, o glicocorticoide, né? Mas eu preciso pesar custo-benefício, tá?
Se eu estou inibindo um processo, algum prejuízo eu vou ter. Então a gente sabe hoje que mesmo um diclofenaco, um piroxicam, um meloxicam, usado, por exemplo, num tratamento, ele vai muitas vezes tirar a dor, mas ele pode prejudicar a curto e médio prazo o tecido. Tá? Ele pode enfraquecer um ligamento, ele pode enfraquecer um tendão. Tá? O professor Rodrigo Labate está na sala, meu colaborador, pesquisador também. Né? Fizemos vários trabalhos juntos, inclusive exatamente sobre esse tópico. Medicamentos anti-inflamatórios enfraquecem as estruturas. Por isso que eu falo, inibir o processo não é a mesma coisa que resolver. E por isso que eu advogo tratamentos, muitas vezes não farmacológicos, para determinadas doenças, para determinados quadros. Por quê? Porque, gente, ajuda de melhor maneira a recuperar, restaurar a fisiologia normal. A laser terapia, por exemplo, o que a gente sabe hoje, que ela é um acelerador do processo de resolução da inflamação. Tá? É diferente de inibir. Muito bem, tem um comentário aqui, o problema é que anti-inflamatório é muito fácil comprar e se usa indiscriminadamente, exatamente. Né? No Brasil, especialmente, qualquer um vai na farmácia e compra anti-inflamatório. Fora do Brasil, por exemplo, na Europa, né? Não estou falando dos Estados Unidos, nos Estados Unidos você também compra muita coisa. Mas na Europa, por exemplo, a única coisa que é o que a gente chama de OTC, over the counter, que é o medicamento que dispensa prescrição, é o paracetamol, Tilenol. Então, por isso as pessoas usam Tilenol para dor, tá? Por quê? Porque outras coisas precisam de prescrição, tá? Que mais? Deixa eu ver aqui. O pessoal está colocando coisa, muito boas essas informações, legal. Vamos lá. Então, novamente, repetindo a quinta dica, inibir o processo não é a mesma coisa que resolver, tá bom? Por isso, precisamos entender o paciente e personalizar o tratamento. Nossa sexta dica, vamos lá? Quem quiser tomar nota. Com conhecimento em mente, definir e traçar objetivos de tratamento é fundamental. Não tente fazer tudo de uma vez só. Tem gente que tem mania de usar um monte de técnica ao mesmo tempo. Planeje o seu tratamento, pelo amor de Deus, tá? Ó, o professor Labate colocando anti-inflamatórios, deixa eu ver aqui. Fazem seu papel e inibem a inflamação. A questão é que precisamos de um certo grau de inflamação. A inflamação faz parte do processo de reparo. Exatamente. Tá? Quando você inibe, alguma coisa vai ficar prejudicada. Mas então vamos lá. Dica número 6 é tratar de maneira estratégica. Planeje o seu objetivo de tratamento, né? Define e trace objetivos de tratamento. Você não precisa usar 2, 3, 4, 5 técnicas na mesma sessão de tratamento, tá bom? Não é porque você tem um monte de equipamento nessa clínica que você precisa botar um monte de equipamento para o paciente achar que você se você é bom, que você precisa ter objetivo no tratamento, tá certo? Objetivo de tratamento. Isso é básico, vocês aprendem isso na faculdade. O supervisor chega para vocês no estágio e fala assim, ou pelo menos deveria falar, né? Qual é o teu objetivo de tratamento? Fazer tal coisa. Tá bom. Por quê? Né? Por quê? Saibam o porquê das coisas. Estudem, tá bom? Por quê? O objetivo de tratamento, eu vou fazer isso por causa disso, para isso. Muito bem. Não precisa usar, porque muitas vezes você pode usar tratamentos que podem ser até conflitantes. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Isso aí é um trabalho que nós fizemos, na verdade fizemos mais de um estudo sobre isso, alguns, sobre, por exemplo, conflitos entre crioterapia, gelo e fototerapia. Então, qual é o exemplo que eu quero dar para vocês? É o seguinte, se você fizer, por exemplo, uma fototerapia no tornozelo, no joelho, em qualquer lugar que você queira, no ombro, num tendão, em qualquer coisa, você aplicou LED ou laser. Aí depois você vai, agora vamos finalizar o nosso tratamento com gelo. Acabou, perdeu o tratamento. Tá? Ninguém vai falar isso para vocês, eu estou falando porque nós fizemos os estudos.
Está publicado internacionalmente. Se você fizer o gelo depois do laser, por exemplo, você vai ter uma inibição dos efeitos benéficos da laser terapia. Então, a sua ordem de tratamento precisa ser gelo, depois laser. Não obrigatoriamente você precisa fazer o gelo, tá? Vou falar para vocês que a laser terapia é melhor. Mas se você quiser fazer os dois, faça primeiro o gelo, depois o laser. Não faça o laser, o gelo depois do laser, porque você vai inibir os efeitos benéficos que você teria conseguido com a fototerapia, com a fotobiomodulação, tá? Então essa dica é de ouro, tá? Porque isso aí, gente, ninguém sabe, né? Só o pessoal que leu o artigo internacional lá, porque não chegou na clínica ainda, tá bom? Então, tá vendo a importância de você acompanhar a nossa live? Vocês estão sabendo de informações científicas em primeira mão, tá? Faça o laser depois do gelo e não o contrário. Bom, dica número 7, nós já estamos aí com 57 minutos de live, então eu vou fazer a nossa dica número 7 para vocês e a gente vai fazer as nossas conclusões. Então, qual é a minha dica número 7? Avalie sempre. Biologia nem sempre é previsível. Refazer a estratégia sempre que necessário. Entenda sempre o porquê do seu tratamento, embasado cientificamente. Estude. Essa é a minha 7ª dica. Avalie, refaça, acompanhe o tratamento, mude o tratamento, mas para isso você tem que fazer boas avaliações, você tem que entender a sequência da doença, esse paciente está melhorando ou não está? Aí vem aquele pessoal, vê a ferida, às vezes vê uma ferida lá, olha, mas a ferida está sangrando. Pô, está melhorando, muitas vezes você não tinha circulação ali, agora você está vendo que melhorou a circulação, não é? Muitas vezes isso acontece. Tem gente que, por exemplo, no caso de feridas, tem gente que tem mania de futucar a ferida. Vai lá atender o paciente, futuca, debrida, não sei o que, blá. Caramba, como é que vai cicatrizar desse jeito? Se você está fazendo um tratamento, uma laser terapia, por exemplo, você vai, por exemplo, fazer quando necessário. Tem tecido necrótico, essa casquinha está atrapalhando a cicatrização, senão esse tecido precisa reparar, gente. Você não precisa futucar o tempo todo. Mas muito bem, por isso que eu falo, tem que acompanhar, tem que entender a evolução, em que momento você está. Refaça a sua estratégia sempre que necessário, avalie sempre, avalie em toda a sessão, né? Tenha os seus objetivos de tratamento em mente. Opa, aqui vamos refazer. Então, e pelo amor de Deus, vamos começar, vamos começar a tentar buscar a informação. Eu falei para vocês na minha primeira live, você não precisa ser um cientista, mas se você é um profissional de saúde, você tem que ser um pesquisador. Qual a diferença, Rodrigo? Pesquisa é busca, pesquisador é aquele que busca o conhecimento. O cientista, normalmente, ele gera conhecimento novo. Você tem que pesquisar o tratamento, você tem que pesquisar o que tem de novidade. E isso aí, gente, não tem jeito. Está na ciência, né? O que tem de novo, se você quer ser um bom profissional, né, você tem que se atualizar e a atualização está na pesquisa. E nos cursos que você vai fazer, né, com as pessoas que realmente entendem de pesquisa, né? Tem uma série de professores aqui nessa live me acompanhando, né? Se quiserem podem falar aí, podem retrucar se achar que eu estou errado, mas me desculpem, né? Pesquisa é fundamental e ciência é fundamental. O melhor tratamento é aquele que é comprovado.